Cristo e o fim da lei. Nosso versículo inicial se encontra na carta aos Romanos, capítulo 7, verso 6. Mas agora fomos libertos da lei, havendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para servirmos em novidade de espírito, e não na velhice da letra. Observe bem o que está na tela aí. Fomos libertos da lei para servirmos em novidade de espírito. Guarda bem isso aí, amado. Está até sublinhado na tela. Guarda bem isso aí que a gente vai falar disso ao longo do estudo, tá? E não na velhice da letra. Que coisa interessante, né? Preciosa igreja do Senhor Jesus, povo santo e amado, abençoados com todas as bênçãos, portadores do Espírito Santo de Deus, luz do mundo, sal da terra, igreja gloriosa. Meus amados, hoje eu quero falar desse assunto importantíssimo, que é o advento de Jesus para que houvesse o fim da lei. Sim, Cristo é o fim da lei. Você vai observar isso hoje por meio da palavra revelada e vocês vão ver que é algo bastante óbvio até. Só que não parece que é, porque muitos não enxergam isso. Existem pessoas, amados, que defendem abertamente que os filhos de Deus devem ainda observar e viver nos mandamentos da lei, tá? E existe esse grupo que fala isso abertamente. Inclusive defende até o aspecto cerimonial da lei. É interessante, nesse grupo que defende a lei, há dois subgrupos, vamos chamar assim, né? Existem aqueles que defendem os 10 mandamentos apenas, mas supostamente não segue a lei, o aspecto cerimonial da lei, né? E existe aquele grupo que defende não só os 10 mandamentos, mas até as cerimônias. É interessante isso, né? E esses grupos dizem acreditar em Jesus, mas eles misturam Jesus com esse conceito. Tudo bem, eu creio que Jesus foi o Messias, etc., mas tem que cumprir a lei. E aí uns defendem os 10 mandamentos, outros defendem os 10 mandamentos, também o cerimonialismo da lei, né? E existe aquele grupo, que é a maioria, que defende a lei de maneira velada, ou seja, escondida. Por que eu digo isso? Porque esse sistema faz as pessoas acreditarem que estão na graça. Esse é um ponto importante, né? Então, como eu falei, há um grupo que defende a lei. Dentro desse grupo tem 2 grupos, né? 2 subgrupos. Os que defendem os 10 mandamentos e os que defendem os 10 mandamentos mais a cerimônia, os cerimonialismos. E existe esse grupo que finge, entre aspas, estar na graça. Por que eu digo isso? Porque eles dizem que vivem a graça, que pregam Jesus, mas eles misturam a graça com elementos da lei. E eles chamam de elementos da graça. Tá? Veja bem, eu já me lembrei logo de cara no início de um estudo muito interessante sobre os rudimentos do mundo, as obras da lei. Eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Você que está pela gravação, você vai encontrar na descrição do vídeo no YouTube, tá? Nós postamos as nossas gravações apenas no YouTube. Você vai encontrar então na descrição um link sobre as obras da lei, para você entender essas obras que estão inseridas na igreja hoje, nas igrejas, nas denominações, né? Que são disfarçadas de obras da graça. Então esse pessoal que finge estar na graça, aliás, eu não vou nem colocar aspas, não, eu vou retirar as aspas, né? Eles fingem de fato estar na graça porque dizem isso. Não, aqui é graça. Se você for, amado, em qualquer denominação e perguntar para o líder se ele está na graça, ele vai dizer que sim. Não, claro, é graça de Cristo, aqui é graça. Mas lá eles comem Santa Ceia, que é um resquício da Páscoa, né? É uma lembrança da Páscoa. Lá eles fazem jejuns, lá eles fazem o duro trato do corpo, né? Como Paulo disse, né? Os sacrifícios e tudo mais. E alguns guardam sábado e por aí vai. Eles vivem nessas obras e dizem, olha, essas obras agora são da graça. Elas foram da lei, mas agora são da graça.
né? Elas fazem parte do novo pacto. Jejuar faz parte do novo pacto. Você frequentar um templo de pedra, estar submetido a uma denominação religiosa, faz parte da graça. Veja, essa visão templária é a visão do antigo pacto. O antigo pacto é que as pessoas se voltavam para o templo. No antigo pacto que havia as sinagogas do sistema judaizante. Entende? Percebe que essa é uma visão que vem de lá? E as pessoas se mantêm nisso. A visão templária, a visão das obras da lei, disfarçada de obras da graça. Amada, a igreja tem que acordar para isso. Elas têm que entender que Cristo foi o fim da lei. Você não deve viver debaixo das obras da lei. Entende? Nem nesse aspecto dos que defendem abertamente que tem que se viver debaixo da lei, e nem desses que disfarçam, fingem que estão na graça. Né? Então eles trocaram o nome das práticas, das obras. Por exemplo, como eu acabei de falar, né, a Santa Ceia. Não existe Santa Ceia na Bíblia. Existe na Bíblia a Ceia do Senhor, que foi a última Páscoa. Interessante isso, né? E nosso canal tem estudos aí sobre a Santa Ceia. Pesquisa aí que você vai encontrar sobre a Ceia do Senhor. Então, as pessoas, elas trocam o nome, né? Aí tem essa questão, por exemplo, da ceia, aí tem lá o jejum, né? Então, as pessoas hoje fazem o jejum dizendo que é da graça. Amado, nós temos um estudo específico sobre essa prática do jejum, tá? Também vou deixar na descrição do vídeo esse estudo muito interessante, é específico sobre esse ponto. Então as pessoas dizem que é da graça agora. Ah, Jesus ensinou a jejuar. Eles se esquecem que Jesus de Nazaré estava debaixo da lei. Quando ele ensinou o povo a jejuar, ele ensinou debaixo da lei, porque naquela época estava em vigor. Só que ele ensinou a maneira correta de se fazer naquela época, né? Porque o pessoal lá do sistema, principalmente a liderança lá da lei, fazia o jejum para mostrar que estava fazendo, né? Aqueles hipócritas ali religiosos, eles se desfiguravam o rosto, não lavavam o rosto, né? Não penteavam o cabelo, e para mostrar aquela comiseração, aquela coisa, estou em jejum. Então eles queriam que as pessoas vissem, né? Quando eles oravam em público, para todo mundo ver. Então Jesus estava ensinando a forma correta de fazer essas coisas. Quer orar? Ora no seu quarto, ali fala em particular com seu pai, né? Entende? Quando jejuar, naquela época o jejum estava em vigor, quando jejuar, pinte o cabelo, a unção com óleo, né? Não é uma coisa para se santificar, não, era cosmético. O azeite, ele também era usado como cosmético, né? Então Jesus disse, olha, passa um azeite no cabelo, pinte o cabelo direitinho, para ninguém saber que você está em jejum. Interessante, né? Então o ponto de Jesus não era colocar o jejum na graça ali, era ensinar a forma correta de se fazer naquela época, onde eles estavam ali ainda debaixo da lei. Trocando em miúdos, né, as pessoas vivem trazendo esses aspectos da lei para o tempo da graça, para a igreja que não tem que viver nessas coisas, né? E as pessoas dizem, olha, é da graça. E aí ela anula a obra de Deus, na vida das pessoas no caso, né? A obra de Deus se torna nula. O que Paulo falou? Eu não anulo a graça de Deus, porque se a justiça vem por meio da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Você percebe o problema disso? Você submeter as pessoas à lei, seja de forma aberta, como eu disse, ou seja de forma velada, não importa. Se a pessoa está debaixo de obras da lei, ela está se colocando debaixo de maldição, ela está se afastando de Cristo mentalmente, né? Porque ela não está servindo a Deus em espírito, não serve a Deus com entendimento, a Cristo. Entende? Ela serve a um sistema religioso, então ela está afastada de Cristo neste sentido. Paulo disse, vocês que se justificam pela lei, da graça vocês decaíram. Está escrito, amado, não sou eu, não. Ah, o cristiano inventa. Eu não invento nada, eu estou lendo o que está na Bíblia. Quer se justificar, quer viver pagando preço, cumprindo esses mandamentos, está decaído da graça. Percebe? Mas esse tipo de entendimento, eles não dão muita atenção nas igrejas deles, né? Isso eles não falam muito lá. Quando falam, e quando falam distorcem tudo, né? Então é preciso entendermos que nós fomos libertos da lei. Nós, inclusive, aqui já nascemos libertos da lei. Eles lá foram libertos diretamente, né? Porque eles nasceram com a lei em vigor, a igreja primitiva toda nasceu ainda antes da cruz, né? Então eles viveram a transição e foram libertos então da lei, o que Paulo falou aqui, que nós lemos no primeiro versículo. Fomos libertos da lei, havendo morrido
para aquilo em que estávamos retidos. Porque Jesus morreu na cruz e o velho homem de todos os filhos de Deus, de todos os tempos, morreu com ele lá. Entende? Então, eles foram mortos para a lei. E Paulo fala, para servirmos em novidade de espírito. Você já vai entender o que isso significa. E não na velhice da letra. Amado, vamos lá. Vamos observar dentro da palavra que essa questão da lei, do fim da lei, né, é muito importante para nós que somos filhos de Deus, para não estarmos nem um pouco envolvidos com isso, porque a palavra diz que se você cumpre um mandamento, você é obrigado a cumprir todos, e ninguém consegue cumprir todos, então se colocam debaixo de maldição. Né? E nós não queremos, obviamente, viver assim, e não queremos que os nossos irmãos, que também são filhos de Deus como nós, vivam dessa forma. Amados, olha só, as pessoas que defendem obras da lei, especialmente esses que defendem abertamente, né, como eu disse, eles têm uma desculpa muito interessante para isso. Eles criaram uma visão de que a lei está separada em lei moral e lei cerimonial. Isso é muito interessante. Por que eles falam isso, irmão Cristiano? Veja bem. Porque, segundo eles, nós não vivemos mais, no caso eles, né, não vivem mais na lei cerimonial. Ainda que vivam, porque faz Santa Ceia, faz batismo. Cristiano, batismo é obra da lei? De certa forma, sim. Porque o batismo de João e o batismo dos discípulos de Jesus de Nazaré nas águas tinham uma clara inspiração na lei. O que se fazia na lei eram as abluções. As abluções que eram as lavagens por meio da água. Os banhos, as lavagens da carne. Então havia uma inspiração, obviamente, nesse batismo de João, né, que os discípulos de Jesus de Nazaré também faziam. Jesus não batizava, mas os discípulos dele sim. Muito interessante, né, essa passagem, né? Eu vou deixar na descrição do vídeo um estudo também sobre batismo aí, muito interessante. Nós temos alguns. Eu vou deixar o mais recente, tá? Na descrição do vídeo aí, na gravação, porque eu não vou me aprofundar muito, tá? No que eu estou falando hoje, eu estou dando só uma palhinha rápida nessas obras da lei, mas quem quiser se aprofundar, é só assistir aí aos links na descrição do vídeo, né? Então eles dizem que não seguem a lei cerimonial, mas eles praticam algumas, como eu falei, Santa Ceia, batismo, jejum, sacrifício, dízimos, etc. Eles vivem nessas obras. Mas eles chamam a atenção para a chamada lei moral, que seriam então os 10 mandamentos. Olha, você tem que cumprir os 10 mandamentos. Por que eles dão ênfase aos 10 mandamentos? Justamente por causa da questão do sábado. Entende? As denominações que defendem essa observância aos dias de sábado, o Shabá religioso dos judeus, esse sábado de 24 horas, que começa na sexta-feira, no início da noite de sexta, até o início da noite de sábado, né? No pôr do sol de sexta-feira ao pôr do sol do sábado. Então são 24 horas de observância de um dia de descanso, né? Então, como eles defendem isso, eles dizem que os 10 mandamentos estão válidos para valorizarem o sábado, para eles terem apoio a esse raciocínio. Então eles dizem que tem uma lei moral que tem que se cumprir. Vocês estão percebendo? O fundamento deles basicamente é esse. Olha, você tem que guardar um sábado de 24 horas, o sábado é eterno, então você tem que guardar. Qual é a base de vocês? Ora, os 10 mandamentos. Ah, mas os 10 mandamentos é a lei. Veja, é a lei moral. Essa tem que ser cumprida, é eterna. Tudo bem, não estamos debaixo da lei cerimonial. Essa nós abolimos, ainda que não tenham abolido de verdade, como eu falei agora há pouco, né? Tudo bem, eles não praticam literalmente todas as cerimônias da lei de Moisés, mas tem essas cerimôniazinhas que são da lei, mas são disfarçadas como cerimônias do novo pacto, né? Mas tudo bem. Então eles dizem isso, tem que cumprir a lei moral, o sábado está lá nos 10 mandamentos, tem que cumprir. Meus amados, vamos lá. O primeiro ponto importante que temos que entender é que não existe a separação de lei moral e lei cerimonial. Perceba isso. É óbvio, observe bem o que eu vou falar, tá? É óbvio que existem esses dois aspectos. O aspecto cerimonial e o aspecto moral. Tá? São aspectos diferentes. Tem a moral e tem as cerimônias. Obviamente que tem. Mas veja, não há esta separação na prática. Em outras palavras, lei é lei. Não importa se é o princípio, os 10 mandamentos, ou todos os desdobramentos da lei, que são 613 mandamentos. Não importa, amado, lei é lei.
Essa coisa de lei moral e lei cerimonial não existe na prática, existe o aspecto. É claro que os aspectos existem, mas eles não se separam. Lei é lei. Então não tem essa que eu vivo na lei moral, mas eu não cumpro as cerimônias, ainda que eu cumpra, na verdade. Né? Não existe isso, amado. Percebe? Olha só, observe aqui. 2 de Coríntios, capítulo 3, versículos do 7 ao 14. Vou ler a Nova Versão Internacional. Vamos lá. Olha só o que Paulo fala. O ministério que trouxe a morte. Meu irmão, olha o que Paulo está dizendo. Não é o irmão Cristiano. Eu só estou lendo o que o apóstolo Paulo escreveu. O ministério que trouxe a morte. Ministério da morte. Olha só que ministério foi esse. Foi o quê? Gravado com letras em pedras. Opa! O que foi gravado com letras em pedras, senão os 10 mandamentos? Pegou? O ministério que trouxe a morte. Ministério de morte, amado. Que foi gravado com letras em pedras. Os 10 mandamentos. Houve depois todo o desdobramento, que redundaram em 613. Mas note que Paulo está citando exatamente os 10 mandamentos. Ele chama de ministério da morte, que trouxe a morte. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras. Mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Observe isso. Paulo está dizendo o seguinte, olha, esse ministério da morte, que trouxe a morte, ele foi gravado com letras em pedras, é a lei, os 10 mandamentos e toda a lei de Moisés. Percebe? Esse ministério foi glorioso? Paulo está argumentando. Sim, ele foi glorioso. Moisés desceu do monte com as tábuas da lei, o seu rosto brilhava e os israelitas não conseguiam nem olhar para o seu rosto, só que era um brilho desvanecente. Era um brilho que estava acabando, estava brilhando, mas estava diminuindo. Olha a figura que Paulo está usando, tá? Versículos 8 e 9. Não será o ministério do Espírito. Pegou o que nós lemos no início? Servirmos em novidade de Espírito. Já vamos chegar lá. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Ora, se o ministério de Moisés, a lei, os 10 mandamentos, gravados em pedra, o ministério de morte, se ele veio em glória, imagine o ministério do Espírito. É o que Paulo está argumentando aqui. Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, gente, a lei é um ministério de morte, de condenação. É Bíblia. Percebe? Quanto mais glorioso será o ministério que produz justiça? É o ministério da graça, do Espírito. 10. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória, em comparação com a glória insuperável. Percebeu? Foi glorioso? Foi, mas a glória de Moisés desvanecia. Ou seja, era uma glória que ia diminuindo, era uma luz que estava diminuindo, é uma luz que iria acabar. Está entendendo a metáfora que Paulo está usando aqui? Olha, gente, a lei, ele está argumentando, amados, por quê? Porque muitos ali na igreja dos Coríntios tinham essa coisa de cumprir obras da lei. Havia essa infantilidade, como havia em praticamente todas as igrejas ali naquela época. Né? Então Paulo está dizendo, gente, vocês querem viver debaixo da lei? Tudo bem, a lei teve sua glória, mas foi um ministério de morte e de condenação. Foi um ministério glorioso? Outrora foi. Mas não tem glória, porque a glória agora é do Ministério da Justiça. Está entendendo o ponto de Paulo aqui, né? 11 e 12. E se o que estava desvanecendo, que era a lei, né? Se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece? Você está entendendo que a graça permanece? Ela é eterna, tá? Não tem essa que a graça acabou, não sei. Esquece isso, amado. Isso é besteira. A glória, a característica da graça, uma das principais características, né, da graça é a sua eternidade. Ela permanece. Portanto,
Visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. 13. Olha que tremendo. Não somos como Moisés, Coríntios. Acorda para a vida, Coríntios. A glória da lei já passou. Nós não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face, para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Você vê que Paulo está sempre falando disso, né? Teve glória, mas era uma glória desvanecente, uma glória que estava acabando, tinha prazo de validade. A lei tinha um prazo de validade. É isso que Paulo está falando aqui. Foi um ministério de morte e de condenação e que tinha um prazo de validade. 14. Na verdade, as mentes deles se fecharam, pois até hoje na época lá de Paulo, mas eu diria que até hoje também, né? De 2022, até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. Que palavra, hein? Somente em Cristo. Cristo remove o véu. Percebe? Mas enquanto a pessoa está voltada para o sistema religioso, aliás, nós falamos disso, né? Recentemente, nessa questão de se converter, né? Quando a pessoa está convertida ao sistema religioso, é véu. Ou ela está na lei abertamente, né? Ela diz, não, tem que cumprir os 10 mandamentos, tem que cumprir as cerimônias. Ou ela está na lei de maneira velada. Não, eu estou na graça, mas eu faço um jejunzinho aqui. Eu estou na graça, mas eu tomo um banho ali no tanque batismal. Eu estou na graça, mas eu pago preço. Então, meus amados, somente em Cristo esse véu é retirado. Quando a pessoa se converte, ela se volta para o Senhor, para o Espírito, para a palavra, aí sim esse véu é retirado. Nós falamos disso recentemente, né? Então, o que você observou aqui? O Paulo colocou um prazo de validade na lei. Ela veio em glória, mas estava desvanecendo. Ou seja, tinha um prazo de validade na lei. E qual era o prazo de validade da lei? Obviamente, Cristo. Percebe? Cristo. As pessoas têm esse entendimento assim, mas Cristiano, a lei é eterna, né? A lei é eterna, nós temos que cumpri-la eternamente. Não, amado, quem é eterno é Deus. Entende? Deus mantém o seu pacto? Sim, ele tem pacto conosco. Mas ele mudou esse pacto. Esse aqui é o ponto. As pessoas têm esse argumento que a lei de Moisés é eterna. Eterna é Cristo. Cristo foi o fim da lei para ele dar continuidade. Então a lei foi uma direção? Foi. Mas ela teve o seu prazo de validade encerrado em Cristo. Entende? Então não tem essa que os mandamentos da lei são eternos. Não. Eterno é o Senhor Jesus. E Jesus veio substituir a lei. Ele nos deu, inclusive, o seu Espírito como guia. Já vamos chegar lá. Tá? Então, amados, veja bem, o novo pacto ele veio substituir a lei. Ele não veio para ser, como eu costumo dizer, né? Ele não veio para recalchutar a lei, entre aspas, né? Não tem esse conceito do pneu recalchutado? As pessoas pegam um pneu já utilizado e passam só uma camada de borracha por fora, aí parece que o pneu é novo, mas ele é só recalchutado, né? Então, metaforicamente, é isso. As alianças não são isso. A antiga aliança ela não foi, entre aspas, recalchutada, foi acrescentado algumas coisas. Não, ela foi substituída literalmente. Porque Cristo foi o fim da lei. Mais uma vez, a lei tinha glória? Tinha, mas era um ministério de morte, de condenação, e a sua glória estava desvanecendo. Percebeu o que Paulo falou, né? Tá? Por que a glória da lei estava se desvanecendo? Porque ela seria substituída por um outro pacto. Hebreus 8, versículos 6 e 7. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu, aqui está falando obviamente da nova aliança, o novo pacto, é superior ao deles, ou seja, daqueles que serviam debaixo da lei, dos sacerdotes da lei. Assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseadas em promessas superiores. Versículo 7. Pois, se aquela primeira aliança fosse perfeita, olha o condicional que tem aqui. Se ela tivesse sido perfeita, não seria necessário
procurar lugar para outra. Gente, pelo amor de Deus. Quem quer viver na lei tem que rasgar esta passagem bíblica, da Bíblia. Tem que tirar essa página fora. Está muito claro, o ministério de Jesus é superior ao ministério da lei. Melhores e superiores promessas. E se aquela primeira aliança não tivesse sido defeituosa, mas, irmão Cristiano, ela veio de Deus, como é que ela era defeituosa? Sabe por quê? Mas o defeito estava no homem. Pegou? A lei veio de Deus? Sim. A lei era espiritual? Claro, veio de Deus. Mas o defeito estava no homem. Porque a lei tinha que ser cumprida na carne. Dependia do desempenho do homem. Pegou o problema? Por isso que Paulo fala que a lei estava enferma pela carne. Então o defeito estava aí, na carne, na verdade. Então ela não foi perfeita neste sentido. Por isso se buscou lugar para uma nova aliança. É o que o texto está falando aqui. Agora veja Hebreus ainda no capítulo 10, versículos do 7 ao 9. Então eu disse, aqui no caso é Jesus, né? É atribuída a Jesus essa fala. Aqui estou, no livro está escrito a meu respeito. Vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Versículo 8. Primeiro ele disse, sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, os quais eram oferecidos conforme a lei. Conforme a lei. Pegou, né? 9. Então acrescentou, aqui estou, vim fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Vamos lá. Ele cancela o primeiro. Vou repetir. Ele cancela o primeiro. Será que tem que explicar isso aí? Para estabelecer o segundo. Por isso que a glória da lei que veio por meio de Moisés era uma glória desvanecente. Porque ela seria cancelada e um segundo e eterno pacto seria estabelecido. Percebeu, né? Cristo foi o fim da lei, irmão Cristiano? Obviamente que sim. Porque nessa questão do fim, existe um argumento assim também do pessoal aí da lei dos 10 mandamentos, né? Eles dizem assim, a palavra fim na Bíblia significa finalidade, né? Então a finalidade da lei foi Cristo, ou é Cristo no caso, né? Só que, amados, veja bem, a palavra fim no grego, ela poderia ser traduzida por finalidade? Sim, poderia. No entanto, a maior e mais forte acepção à palavra fim no grego não é finalidade. Poderia, repito, poderia. A finalidade da lei é Cristo. Ou seja, o objetivo, né? Ora, se o objetivo da lei era Cristo, então Cristo veio, acabou o objetivo da lei, percebe? Ainda assim não faz sentido. Mas eles querem dizer que o objetivo da lei é Cristo para dizer que a lei continua, que fim não é fim. Meu amado, olha, ainda que a tradução correta fosse essa, no sentido de finalidade, ainda assim seria no sentido de fim, porque quando você alcança um objetivo, ele está alcançado, ponto. Né? Então, eu estou, por exemplo, galgando os caminhos, vamos dizer assim, estou fazendo uma faculdade, o meu objetivo é pegar o meu diploma, me formar. É um objetivo, né? Então, o objetivo da pessoa é se formar. Ela vai galgar o tempo necessário, fazer as provas, os trabalhos, frequentar a faculdade, ela vai se formar. Objetivo alcançado, ela tem que continuar frequentando a faculdade? Não, ela já alcançou o objetivo. Percebeu? Só que, na verdade, a palavra fim, ainda que ela pudesse ser traduzida por objetivo, na verdade, a acepção mais forte é essa aqui. Vamos ler primeiro o texto na Bíblia, Romanos 10:4, nova versão internacional. Porque o fim da lei é Cristo. Finalidade? Não, não é finalidade. É fim mesmo. Para a justificação de todo o que crê. A palavra fim no grego vem da palavra telos. Essa palavra telos significa terminação, extremidade, ou seja, fronteira, né? O fim, percebe? Tá? Aí você começa a ligar isso aqui com o que Paulo falou aos Coríntios. Olha, Coríntios, a lei teve glória? Teve, mas era uma glória desvanecente, estava se apagando, ou seja, tinha prazo de validade.
E qual era a validade da lei? Cristo. O fim da lei é Cristo. Telos, terminação, extremidade. O limite no qual algo deixa de ser. Olha só que interessante. O limite onde algo deixa de ser. Entende? Ou seja, quando algo é concluído. Então, telos é isso. O fim da lei é sim o término da lei. Amados, não caiam nessas conversas fiadas. Tudo isso é sofisma. O fim é finalidade. Mas a lei é eterna. Cuidado com isso, amado. Cuidado com isso. O fim da lei é Cristo, porque a lei tinha uma glória desvanecente. E acabar a glória da lei. E acabou em Cristo. Entende? Então, Cristo terminou com a lei. Isso é indiscutível. Gálatas 3:24, observem. Assim, a lei foi o nosso tutor. O nosso aio, né, em algumas versões, né, que é a mesma coisa. Até Cristo. Opa! Pegou qual era a fronteira da lei? Percebeu, né? O fim da lei é Cristo por quê? Porque a fronteira final da lei foi a manifestação de Jesus. Porque Jesus se manifestou em carne justamente para cumprir toda a lei. Porque, veja bem, amados, alguns se apegam naquela coisa que Jesus falou, né? Toda a lei será cumprida. Eu não vou abolir a lei. Ela não tem que ser abolida. Justamente. Ela não foi abolida por ele. Ele veio para cumpri-la em nosso lugar. Vocês estão percebendo? As pessoas usam o que Jesus falou ali para dizer que a lei tem que ser cumprida até hoje. Jesus disse que a lei tem que ser cumprida. Ele falou que a lei não foi abolida. Gente, é óbvio que a lei não foi abolida. Porque ele cumpriu. Ela não foi abolida para ele, Jesus. Ela foi abolida para nós, porque ele cumpriu. O cumprimento da lei que Jesus concluiu ao morrer na cruz, né? Ele derramou o seu sangue de cordeiro, então ele concluiu a obra da lei ali. O que ele falou na cruz? Tudo está consumado, tudo em relação à lei, né? Entende? Tudo que ele veio fazer em relação à lei. Ele derramou o sangue dele e falou, está consumado. A lei exigia sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão. Né? Não é isso que está escrito lá? Então Jesus veio derramar o sangue. Então ele não aboliu a lei. Ele, Jesus, não. Ele cumpriu. Então quando ele disse que a lei não seria abolida, eu não vim abolir a lei, mas cumpri-la, exatamente isso. Só que ele cumpriu toda ela, consequentemente, ele a aboliu para nós. Percebeu? Por isso, a lei foi nosso tutor até Cristo. Então, aqui você percebe a fronteira até. Gente, é indiscutível, né? É indiscutível. Mas as pessoas querem discutir. E, amados, vejam bem, eles inventam argumentos muito bem construídos. Sabe essa coisa da lei cerimonial, lei moral? Amado, isso é um sofisma, né? O que é o sofisma? Eu sempre explico isso aqui. O sofisma são argumentos que parecem verdadeiros. São argumentos que, num primeiro momento, eles são válidos, né? Eles são válidos. Você ouve assim, poxa, isso aqui faz sentido, hein? Lei cerimonial, lei moral. Rapaz, isso aí faz sentido. Olha, a lei é eterna. Realmente faz sentido, a lei é eterna. Se a lei é eterna, logo os 10 mandamentos o são. E aí, se os 10 mandamentos são eternos, você tem que guardar o sábado, porque o sábado está nos 10 mandamentos. Percebeu? São argumentos envolventes. E aí você entra ali na igreja do sistema sabatista, você começa a se envolver. Tem que guardar o sábado é eterno. Eterno é Jesus. E quem é o nosso sábado? É Jesus. Você está percebendo? Jesus revelou quando isso? Ele disse assim, olha, em mim, vocês que estão cansados e oprimidos, em mim, em Jesus, né? Vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Pegou? O descanso é Jesus. Jesus veio substituir a lei. Então, Jesus é o nosso sábado. A fronteira da lei é Cristo. Peguem bem isso. A lei foi nosso tutor até Cristo. Está escrito aqui. Então, a lei tutoreou aquele povo ali, especialmente os judeus, né, que receberam a incumbência de serem guiados e cumprirem a lei. Né? Eles receberam a lei e foram conduzidos até Cristo.
Então, a lei tinha glória? Tinha. Paulo deixou isso muito claro, mas era uma glória desvanecente. Estava se apagando, tinha prazo de validade. Jesus era a fronteira, o fim, o término da lei. Estão percebendo, né? Então, existem esses argumentos aí que são sofismas, né? Então, o sofisma, ele tem essa característica. Ele é um argumento muito convincente. Você ouve e você, faz sentido. Puxa vida, isso aqui. Só que ele não tem base. Entende? Não tem fundamento nenhum. Ele parece que tem fundamento. Parece uma construção bem feita, mas é uma casa construída sobre areia. O sofisma é isso. É uma casa que é muito bonita. Você olha e vê, né, aquela construção maravilhosa. Que argumento, puxa, que inteligência. Mas o fundamento é areia. A água bate e leva tudo. Sofisma é isso. O argumento válido tem que ter comprometimento com a palavra. Texto e contexto. Contexto do texto, né, imediato, que eu sempre digo, vários contextos. Contexto imediato do texto, contexto da carta ou do livro, contexto da Bíblia como um todo, contexto temporal, contexto cultural, contexto pactual dos dois pactos. Tudo isso você tem que pesar na balança para você chegar às conclusões dos textos bíblicos. O texto bíblico é muito claro, vocês estão lendo comigo aqui, a não ser que a pessoa queira arrancar isso da Bíblia, aí tudo bem, né? Isso aqui não me interessa, eu vou rasgar, tirar fora. Agora, se ela quer viver a Bíblia, então ela vai ter que ler isso aqui. A glória da lei era desvanecente, estava se apagando, tinha um prazo de validade, e Paulo deixou claro, o prazo de validade é Cristo. A lei foi nossa tutora, nosso aio, até Cristo. Ponto. Então, Cristo é o fim da lei. O término, não é finalidade, simplesmente. É o fim mesmo, o término, a fronteira da lei. Aí alguém pode perguntar, tudo bem, irmão Cristiano, eu estou entendendo, realmente está escrito, né, que a graça, o novo pacto veio substituir, cancela o primeiro para estabelecer o segundo, tudo isso está escrito. Mas, irmão Cristiano, e os 10 mandamentos? Amados, muitas pessoas nos perguntam isso. Eu recebo muitos e-mails com essa pergunta, e é natural, porque a pessoa está chegando agora na graça, né, e ela ouve falar que a lei acabou, realmente é o fim da lei, eu estou na graça, mas e aí, Cristiano? Eu tenho que abolir os 10 mandamentos? Há mandamentos ali tão importantes, então tem que aboli-lo, não devo cumprir? Recentemente eu até recebi um e-mail de um abençoado falando da esposa dele. Irmão Cristiano, estou falando da graça para minha esposa, mas ela logo veio perguntar, mas e os 10 mandamentos? Eu não tenho que cumprir? Não tem mandamentos importantes ali? E se eu tenho que cumprir, também não tenho que cumprir o sábado, então? Amados, vamos lá. Vocês viram logo no início do estudo que o ministério da lei é o ministério de morte e de condenação que foi gravado com letras em pedras. Então Paulo, obviamente, estava incluindo ali os 10 mandamentos. Porque o que foi gravado com letras em pedras foram os 10 mandamentos. Ministério de morte e de condenação que estava se desvanecendo na época de Moisés, né? Tinha a glória, mas a glória estava se apagando. Você já leu isso comigo, né? Muito bem. Os 10 mandamentos estão inclusos nisso aí. E como fica então o cumprimento? Amado, veja, você não tem que viver na letra. Não tem que viver na letra. O que nós lemos no início, no primeiro versículo? Que nós morremos para a lei, para servirmos em novidade de espírito, não na velhice da letra. Percebeu? Não é a letra fria da lei que você tem que seguir. Nós somos guiados pelo Espírito. Letra da lei é morte. A letra mata. O Espírito é que traz vida. Percebe? Então, os mandamentos de Deus estão resumidos em um único mandamento: amor. O próprio Jesus, amados, ele estava nos dias da sua carne ainda como Jesus de Nazaré. Ele falou: um novo mandamento eu dou para vocês. Amem o próximo como a si mesmo, amem a Deus sobre todas as coisas. É o amor. E aí Paulo veio também e disse: olha, o cumprimento da lei, na verdade, é o amor. Percebe? Tudo se resume no amor. E esse mandamento está onde? Aqui, no coração. Então eu não tenho que pegar a letra dos 10 mandamentos e viver cumprindo a letra. Está escrito que tem que ser assim? Não. Eu sou direcionado pelo Espírito, é o Espírito que me guia. Percebe? As pessoas, mais uma vez eu vou dizer, elas chamam a atenção para os 10 mandamentos justamente para fundamentar o raciocínio do sábado.
Isso é um absurdo completo, não tem sentido isso. Nosso sábado, nosso descanso é Jesus. Ele substituiu a lei. E os 10 mandamentos se resumem no amor. E a direção do Espírito é que nos guia. Então antes, quem era o tutor deles, como Paulo falou? A lei. A lei foi o nosso tutor. Até Cristo. Quem é o tutor agora da igreja? Não só dos judeus, mas da igreja. O Espírito Santo. Percebe? Então você não tem que viver na letra. Você tem que viver pelo Espírito. 2 de Coríntios 3:6. O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento. Observe aí o detalhe. Não da letra. Pegou? Não da letra, que eu acabei de falar. Você não tem que viver na letra. Mas do Espírito. Porque a letra mata. Porque a lei é o ministério de morte. Quando Paulo fala da letra aqui, ele está falando da lei. Tá? Porque a letra mata. E o Espírito vivifica. Percebeu como a igreja tem que viver? A igreja não tem que viver cumprindo 10 mandamentos na letra, incluindo, claro, o sábado. Não, a igreja é guiada pelo Espírito. O mandamento da igreja é o amor. É a direção do Espírito. Você não tem que estar preocupado com a letra. O fim da lei é Cristo. A fronteira foi Cristo. Cristo acabou com a lei. Ele cumpriu toda a lei. Ele não a aboliu, ele a cumpriu. Para que ele fosse o fim dela. Vocês estão percebendo o raciocínio? A letra mata. Não é ministério da letra. O da letra foi de Moisés, gravado com letras em pedras. Agora somos guiados pelo Espírito. Romanos 8,14, Gálatas 5,18. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ou é o ministério da lei, ou é o ministério do Espírito. Não pode misturar. Mas o sistema mundano, que esse sistema religioso é mundano, ele não é do céu. Esse sistema mundano faz as pessoas misturarem os conceitos. Eles fazem um sincretismo de espírito com a lei. Repito, uns de maneira aberta, clara, outros de maneira velada. Não importa, estão debaixo da lei. Veja, não cronologicamente. Não cronologicamente. Cronologicamente, ninguém está debaixo da lei. Porque a lei acabou, ou a necessidade da lei acabou na cruz, né? E a lei, em seus mandamentos, terminou a prática da lei, né? Terminou com a queda do Templo de Jerusalém no ano 70. Jesus morreu e ele cumpriu toda a lei. Ou seja, a necessidade da lei acabou lá no Calvário. Só que a lei continuou sendo praticada pelos judeus ao longo daquele período transitório, até que o templo viesse abaixo, né? O templo foi destruído na parousia de Jesus pelo Império Romano, destruiu aquele templo. Então aquelas práticas que ainda aconteciam ali cessaram. Entende? Jesus acabou com a necessidade da lei na cruz, mas eles continuaram lá, fazendo sacrifícios, fazendo abluções, né? Oferecendo lá as oblações e toda aquela prática, as lembranças dos pecados. Né? Os pecados eram sempre lembrados. Jesus já havia aniquilado o pecado, né? Não está escrito lá em Hebreus 9:26? Jesus aniquilou o pecado. Mas eles continuavam com aquela lembrança dos pecados, aquele sacrifício anual pelos pecados. Ou seja, os dízimos eram entregues, os animais eram mortos ali, imolados e queimados. Todo o mover da lei acontecia no templo. Entende? Então, na cruz acabou a necessidade da lei. Mas os judeus continuaram com aquela desobediência, cumprindo a lei. E aí o templo foi destruído, aliás, como Jesus profetizou em Mateus 24. Né? Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra daquele templo. Então a lei teve seu fim. Cronologicamente, ninguém mais está debaixo da lei. Percebe? Mas as pessoas estão mentalmente debaixo da lei. Elas não são guiadas pelo Espírito.
quem está debaixo de placa denominacional não é guiado pelo Espírito. Ele pode até ter a aparência disso. Ah, aquele irmão frequenta ali, ele parece ser uma pessoa espiritual. Ah, mas ele pode até ser um filho de Deus. Eu creio que a maioria seja. Grande maioria, eu creio que seja. Mas estão no engano. Entende? Está cumprindo uma obra de lei, frequentando o templo, sacrificando, isso e aquilo. Está mentalmente afastado de Cristo, mentalmente debaixo da lei. Então, amado, você não tem que cumprir 10 mandamentos se preocupando com a letra. Oh, está escrito aqui, está escrito aqui. A letra mata. A nossa direção é o Espírito. Você acabou de ler comigo. Se vocês são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Então a direção foi plantada no coração, não é mais na tábua de pedra. Vamos ler aqui Jeremias 31, do 31 ao 33. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. 32. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. 33. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e as escreverei no seu coração. Pegou? E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Eu as escreverei, os meus mandamentos, né? Os escreverei no coração do meu povo. Ah, Cristiano, mas essa nova aliança aqui é para a casa de Israel. Gente, a visão aqui é espiritual, hein? Pelo amor de Deus. A nova aliança é a aliança do Espírito. Pegou? É a aliança do Espírito. Não obstante o texto estar citando aqui a casa de Israel, casa de Judá, a visão aqui é espiritual. Veja, nós temos um estudo sobre a eternidade da nova aliança, que nós explicamos isso aqui com profundidade. Você quer se aprofundar nisso? Você quer entender que essa nova aliança dita aqui não era para o Israel da carne? Quer entender isso? Eu vou deixar na descrição do vídeo um estudo sobre essa questão da aliança. Você vai entender que a nova aliança é a aliança do Espírito. Ela não foi feita com o Israel da carne. Tá? Não vou me aprofundar, porque tem um estudo aí que eu vou deixar na descrição. Tá bom? Então, o novo pacto, que é um pacto do Espírito, feito com o povo espiritual de Deus, ele colocou a direção no coração do povo. Você entende por que você é guiado pelo Espírito? Se você faz o bem hoje, você que é filho de Deus, você faz obras boas, não para ser salvo, mas porque você já é filho de Deus, já é um salvo dele, você faz pela direção de Deus. Não é porque os 10 mandamentos mandam você fazer. Percebe? Você faz a boa obra porque o Espírito direciona o seu coração. Você faz o bem porque o Espírito direciona você. Entende? Você é uma pessoa boa, você é uma pessoa honesta. Entende? Porque o Espírito te conduz. Ah, Cristiano, mas quer dizer que, então, que eu nunca vou errar? Gente, eventualmente todo mundo erra por causa da carne. Sabe, a carne quer sempre praticar o mal. Eu não vou tapar o sol com a peneira. Entende? Mas eu estou falando de uma tendência. Eu não estou falando de eventualmente você praticar o mal, uma hora da carne, e você colher os males da carne. Eu não estou falando disso. Eu estou falando da tendência. A tendência de todo filho verdadeiro de Deus, que tem o Espírito Santo dentro de si, é fazer o bem, é ser bom, é ser honesto, é pregar a palavra, enfim, é viver longe da lei. Porque se você tem um Espírito e você é guiado por ele, você não está debaixo da lei. Né? Então nós que somos filhos de Deus temos essa direção. Percebe? Eu não preciso de 10 mandamentos. Ah, mas e o sábado? O sábado é Jesus. Nosso sábado é todo dia, não é um dia de 24 horas. Todo dia é sábado, espiritualmente falando, porque todo dia nós estamos em Cristo. Gente, isso é muito claro. Entende? O apóstolo Paulo nunca defendeu o sábado. Ah, as pessoas argumentam assim, nós cristianos, nós vemos Paulo indo lá no sábado na sinagoga. Claro, amado, ele se reunia nos sábados, tá? Os judeus tinham esse costume. E mesmo depois da cruz, claro, eles mantiveram o costume. Então, era uma questão de oportunidade. Quando Paulo ia na sinagoga falar do evangelho, era oportunidade.
Não é que ele estava guardando o sábado, ele estava se fazendo de judeu para ganhar os judeus. Ele mesmo, Paulo, disse isso, escrevendo aos Coríntios. Eu me fiz de judeu, eu me fiz de alguém que está debaixo da lei, como se eu estivesse debaixo da lei. Gente, Paulo deixa isso muito claro. Ah, Paulo guardou o sábado cristiano. Não, gente, Paulo usava o sábado porque era onde e quando, né? Eles se reuniam ali, havia aquele costume. Percebe isso? Acordem, amados. Gálatas 4, olha só, versículos do 9 ao 11. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, obras da lei, aos quais de novo quereis servir? Ô Gálatas, acorda para a vida. Vocês querem voltar para rudimento fraco e pobre? Agora veja o 10 e o 11. Guardai dias. Opa! Hã? Vocês estão guardando dias, Gálatas? E meses? E tempos? E anos? Gente, isso é uma clara referência aos sábados e às festas judaicas. Entende? As festas judaicas eram mandamentos da lei. E aí, os judaizantes estavam ensinando aos Gálatas a guardarem dias, que eram os sábados, e cumprir os mandamentos, né, as festas periódicas dos judeus. Aí Paulo está dizendo, vocês estão se voltando para esses rudimentos fracos? Guardando dias e meses e tempos e anos? Receio de vós que não haja trabalhado em vão para convosco. Olha que puxão de orelha. Ô Gálatas, eu trabalhei, eu ensinei, eu tive um trabalho tremendo para falar da graça, para que vocês fossem criados na graça. Agora vocês estão guardando dias. Meu Deus do céu, Gálatas, acorda para a vida. A carta aos Gálatas é um grande puxão de orelhas, né? Acordem para a vida. Será que eu trabalhei em vão? Passei um tempão falando da graça e agora vocês estão nessa de guardar dias, se voltando para rudimentos fracos e pobres? Gente, o fim da lei foi Cristo. Cristo foi o fim da lei. Não tem que guardar dias e meses e tempos e anos. Não tem isso. Não tem que cumprir 10 mandamentos na letra. É direção do Espírito no coração. A igreja tem que acordar para isso. Sabe? E quando eu falo igreja, não estou me referindo a denominações. Eu não considero denominações igreja. Tá? Igreja não é templo de pedra. Igreja não é placa denominacional com CNPJ. Igreja são as pessoas. Somos nós. E a igreja tem que acordar para isso. Porque eles estão debaixo da lei. Ou eles fazem parte do grupo que defende as obras da lei abertamente, que é até uma minoria, ou eles estão na maioria. A maioria diz que está na graça, mas vive em obras da lei. O fim da lei foi Cristo. Nós vivemos no pacto da graça. Como Paulo disse, um pacto que permanece. O ministério da justiça permanece. Ele é eterno. E nós vivemos nesse ministério da justiça. O ministério do Espírito e não o ministério da letra. Eu encerro com Romanos capítulo 6, versículo 14. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei. Não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pegaram aí? Ficou claro para você ou não? A direção que você tem não são os 10 mandamentos. Não fique preocupado com isso. Cristiano, eu estou na graça, mas os 10 mandamentos é o amor. Os mandamentos, entre aspas, estão aqui, ó, no coração, no caso na mente, né? A gente tem esse costume de falar coração, mas na Bíblia coração é a mente, né? O Senhor implantou a sua direção em nossa mente pelo Espírito. Não é por mandamentos gravados em pedra, não existe isso. Não mais. Porque Cristo colocou o fim na lei. E nós vivemos e viveremos para sempre em Cristo Jesus, Deus sobre todos.